Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês, na minha opinião, os melhores e piores mimos da Tag Curadoria. Pois é, a caixa mistério da empresa Tag Experiências Literárias, tudo referente ao ano de 2021. Bom pessoal, então vamos continuar aqui esta série de melhores e piores, referente às caixas da Tag Experiências Literárias, uma tradição que eu sempre faço no mês de abril aqui no canal, justamente porque é o nosso mês de aniversário. Lembrando, o Antado de Livros está fazendo 5 anos de existência aqui em abril de 2022. Bom, no domingo passado a gente fez o primeiro vídeo aqui da série, que foi as melhores e piores capas da Tag Curadoria, também referente ao ano de 2021. Semana que vem já começa a caixa laranja, com também as melhores e piores capas da Tag Inéditos. E no domingo final aqui de abril faremos os melhores e piores mimos da caixa laranja. Bom, neste aqui faremos então os melhores e piores mimos referente ao ano de 2021. Lembrando, são 12 meses, então teremos 12 objetos, né? Que talvez se relacionam ou não com a história da vez, ou é apenas um brinde conectado à literatura em geral. E eu vou eleger no finalzinho do vídeo, depois de mostrar detalhadamente cada um deles, na minha opinião, os 3 piores mimos e também os 3 melhores mimos que recebemos nas caixas. Portanto, vamos parar de enrolação e logo começar a mostrar nos detalhes. Pois bem, no começo então do ano passado recebemos uma agenda, que é esta daqui, ó. Temática, mais uma vez, autoras revolucionárias do ano de 2021, quer dizer, referente aos vários anos, né? Mas você pode perceber aqui, logo pela capa, que temos uma persona super conhecida nossa, que é Clarice Lispector. Esta aqui mais acima. As outras, confesso, eu não consigo reconhecer assim pelas silhuetas. Falando em silhuetas, né? Vocês podem conferir lá no vídeo da semana passada a respeito das melhores e piores capas. Eu falei bastante a respeito desse recurso gráfico. Mas enfim, né? Eu já falei que o link está aqui em cima para você dar uma conferida no primeiro vídeo da série. Acho que sim, né? Mas não custa nada repetir. Bom, dando uma olhada do outro lado da capa, temos a mesmíssima coisa, né? Com esses pontilhados aqui. Mas é o tipo de mimo que a gente recebe que muita gente gosta, porque justamente curte, né? Ter uma agenda, ou ter um calendário, ou ter um planner, né? Eu, pessoalmente, eu não curto agendas, eu não uso, para falar a verdade. Mas, pelo menos, essas agendas que a Tag oferece para a gente, elas têm um certo tema. No caso aqui, as autoras, né? Autoras não são brasileiras, né? São personalidades do mundo inteiro, se eu não me engano, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui na introdução do livro. Oh, na verdade eu me equivoquei, né? Não é uma agenda, é um planner. Pois é, é um planner. O que não muda nada para mim também, né? Eu não gosto do planner, muito menos também de calendário, né? Os 3 objetos eu acabo não utilizando. Mas sim, as personas aqui que aparecem não são apenas autoras brasileiras. Bom, de qualquer forma, é um produto que muita gente gosta, muita gente desgosta. Já em fevereiro do ano passado, tivemos um brinde interessante, um mimo que nunca apareceu nas caixas, nem na outra caixa também, laranja. Bom, me refiro aqui, como vocês podem ver, ao jogo americano, onde temos uma estampa bastante interessante nessas 2 toalhinhas, digamos assim, para se colocar na mesa, né? O famoso jogo americano. Obviamente, né? São os mesmíssimos pássaros e flores que aparecem lá na capa do livro do mês. Confesso para vocês que achei a ideia interessante, mas, por outro lado, eu não curti a cor que foi oferecido dessas toalhinhas, desse jogo americano. Mas, tirando isso, eu acho que é um mimo ok sim. Seguindo então, em março de 2021, recebemos como mimos porta-copos. Pois é, exatamente estes 4 porta-copos, todos eles referentes às luas de Júpiter, algumas delas, né? Nem todas, porque são várias. No caso aqui, temos a presença de Io, Europa, Ganimedes e também Calisto. Confesso para vocês que pela imagem aqui eu não sei reconhecer nenhuma das 4, mas são elas aqui que foram muito bem nominadas. É um mimo interessante que a gente recebe, bastante útil, mas eu acho que ele já foi bisado, né? Alguns anos atrás eu acho que a gente já recebeu sim porta-copos. Eu acho, ou estou confundindo com uma outra caixa que eu também colecionava, de caixa mistério, né? Que também vinha bastante produto e sim,
apareceram porta-copos. E talvez por isso sejam inéditos por aqui, mas eu acho que não. É a primeira vez sim que eles mandam porta-copos. Agora, a minha opinião a respeito deles é que eu prefiro os mimos que são colecionáveis do que os utilizáveis. Bom, no caso aqui a gente pode dizer que eles são os dois, né? Eles podem ser utilizados numa boa, realmente como porta-copos, que é a finalidade original, mas também podem ser colocados como bibelôs numa estante para enfeitar o ambiente. Agora, em março do ano passado, recebemos um copo, e olha só, um copo bem demarcado que é referente a um conto, né, do Machado de Assis, O Barista. No caso, combina bastante, né? Eu me recordo que, na verdade, eram 4 copos, era uma série de copos, você recebia um na caixa do mês e poderia comprar os outros 3 na lojinha da Tag Experiências Literárias, obviamente, né? E no caso, sim, era um mimo genérico, não relacionado à história da vez, mas sim à literatura em geral. As outras personas, se eu não me engano, os outros autores eram brasileiros, mas todos tinham boas representações. E só apontando um detalhe aqui do copo, né, temos uma xícara aqui de café e acima um bule, né, para você coar o seu produto. Pois é, bem bacana este copinho. Se não me engano, esse copo também é chamado de copo americano, né? Aliás, tem um conjunto muito grande aqui, né? Nós recebemos umas toalhinhas, né? O tal jogo americano, depois a gente recebe porta-copos no mês seguinte e depois, mais ainda, recebemos um copo, ou seja, é um trio aqui perfeito, né? Seguimos então para maio de 2021, onde recebemos como mimo um livro com alguns contos. No caso, aqui temos 7 contos, se eu não me engano. Pois é, aqui ó, os 7 contos aqui apresentados foram escritos com exclusividade para a Tag, no contexto da pandemia da Covid-19. Qualquer semelhança com a realidade não é apenas coincidência. E logo acima aqui temos os autores de cada uma dessas pequenas histórias. Eu lembro que eu comentei lá naquele mês de maio do ano passado se era oportuno já se fazer histórias referente a algo que nem havia acabado ainda. Claro, no caso, a pandemia. Já era momento mesmo de falar a respeito disso, tecer comentários literários, inventar história. O negócio nem tinha acabado ainda, né? Muita gente ainda estava sofrendo por isso, mas eles já queriam meio que faturar em cima. Era essa a ideia? Eu não gostei lá muito do mimo, digamos assim, naquele mês. Por causa da temática, eu quero dizer, né? E chegando lá então no final da primeira metade do ano, em junho, recebemos então um álbum de fotos. Bom, no caso aqui, que eu me lembre, era algo bem relacionado à história da vez, a questão de memória. E esse produto aqui podia ser interessante, né? Mas era aquelas coisas que você recebe vazio, né? Você tem que preencher com alguma coisa. Claro, existiam algumas frases aqui pontuadas de vários autores conhecidos, né? Mas você precisava realmente colocar a sua parte aqui com fotografias e você poderia fixar as recordações com esses adesivos aqui colocados também. É um produto interessante também do tipo que você pode considerar como utilizável, mas pelo menos ele estava assim bem conectado com a história da vez. Agora, lá em julho do ano passado, recebemos algo que foi bastante já avisado por aqui, ou seja, uma eco bag. Sim, e aliás, o que vale nessas eco bags com certeza são as estampas, e dessa vez veio uma boa, olha só, de Edgar Allan Poe, uma boa caricatura dele, né, intitulada aqui, né, Pai de Pet, ele justamente segurando os seus animais, né, o gato preto e também o corvo. Muito bacana mesmo essa ilustração. E também era um projeto de, se não me engano, 4 eco bags que você poderia também comprar as outras lá na lojinha. De qualquer forma, um mimo que não está relacionado à história do mês, mas serve bastante como estímulo à literatura em geral. Gostei bastante. E é do tipo também utilizável, mas eu com certeza vou enquadrar essa sacola e colocar na parede, porque a ilustração aqui não pode ser perdida com compras básicas que você vai enfiando aqui dentro e depois ter que lavar sucessivas vezes esta sacolinha. Agora, em agosto do ano passado, recebemos algo que já foi, sim, oferecido para a gente em outras caixas em anos anteriores.
baralho. Pois é, um pouquinho de diversão além da literatura. No caso, aqui é um jogo não baseado naquelas coisas tradicionais, né, de 4 naipes. Não, temos aqui a construção de palavras. Através dessas cartas, em cada carta, né, você encontra uma letra. E numa certa combinação que você vai fazendo durante a jogatina, você vai criando palavras e abusando da sua criatividade. De alguma forma, sim, está conectado à história da vez, porque diz aqui na caixinha, né, o tema central do livro de agosto é o poder das palavras. Então, ok. E com certeza a gente pode se divertir com isso, sim. Eu considero um mimo bastante divertido. Partindo lá para setembro de 2021, recebemos um mimo para lá de interessante. Olha só, 2 colheres de chá. Ou de café, melhor dizendo, né? Acho que é de café, né? Sim, porque são pequenininhas, né? As menores são as de café. Mas, de novo, né? Parece que eles estavam super inspirados lá no ano passado de fazer conexões entre os mimos, né? Podemos sim juntar essas colherzinhas àqueles outros que eu já mostrei antes do jogo americano, do porta-copos, do copo. Agora que temos as tais colherzinhas, só falta aparecer uma xícara esse ano, né? Não foi o caso não, já adianto em spoiler para vocês. Mas recebemos em anos anteriores. Aliás, em anos anteriores recebemos até pó de café e coador de café para vocês terem uma ideia. Procura aqui os melhores e piores de anos anteriores que vocês vão encontrar esse tipo de mimo com certeza. Mas esse aqui é um mimo interessante, né? Engraçadinho, digamos assim. Depois, em outubro lá do ano passado, recebemos um kit também super básico, um kit de sementes, onde encontramos dentro da caixinha 3 produtos para cultivo. No caso aqui, eu recebi melissa, celócia plumosa e também girassol. Acredito que outros assinantes da caixa puderam receber outros tipos de sementes, né? Deve ser bem variado, com certeza. Mas de qualquer forma, é interessante. Bom, é um mimo que você só usa uma vez, né? Depois florescem e acabou, né? Mas de qualquer forma, ele está bem casado, se eu não me engano, com a história da vez, porque lembram? Era aquele livro que tinha a personagem estampada na capa com flores. Pois é, sim, totalmente conectado com a história da vez, de alguma forma. Agora, em novembro lá de 2021, tivemos algo bizarro no próprio ano, né? Pois antes, em um mês anterior, recebemos um livro de contos e lá em novembro também mais outro, dessa vez intitulado Uma Outra História, Textos Contemporâneos. Só que dessa vez a temática está bem definida aqui, ó. 6 autores conversam sobre negritude, literatura e identidade. Pois é, e mais uma vez temos autores nacionais e também estrangeiros nessas pequenas histórias. Bom, receber um livro dentro de uma caixa mistério de um clube de literatura é sempre agradável, com certeza, né? A gente nunca pode reclamar. No máximo, claro, a gente pode ficar um pouco chateado que algumas temáticas se repetem. No caso aqui, como esse produto fala sobre negritude, literatura e identidade, sim, esses temas aqui, eles são muito bizados dentro da caixa curadoria. E também está se repetindo lá na caixa inéditos. Eu já critiquei isso em outras oportunidades. Eles precisam ser mais diversificados em termos temáticos, porque sempre eles procuram uma outra diversidade, né? Bem sabemos disso. Mas, enfim, é um mimo interessante. E claro, fechando então mais um ano, lá em dezembro de 2021, o que recebemos? Um calendário literário 2022. Pois é, outra coisita super manjada, assim como foi o planner lá em janeiro do mesmo ano. Aquelas coisas, né? É o tipo de mimo que realmente eu não curto, mas tenho certeza que muita gente adora receber e fica esperando, né? Ansioso, ficando na dúvida, será que vai vir na caixa de dezembro ou será que é na caixa de janeiro? Bom, para mim, eu sempre torço para que não venha. Aliás, teve um ano que extraviou, eles esqueceram de colocar dentro da minha caixa, se eu não me engano, acho que foi um calendário, e eu não fiquei chateado. Tem um detalhe importante a dizer a respeito aqui desta caixa de dezembro, porque eles, os organizadores das 2 caixas, de vez em quando bizavam em certo mês o mesmo produto, com pequenas variações de cor. Por exemplo, aqui se você recebeu o calendário, ou lá em janeiro o planner, você também receberia na outra caixa. E muita gente
começou a reclamar, caramba, a gente fica com coisas duplas, podia ser diferenciados. Então, pela primeira vez, lá no finalzinho do ano passado, eles mandaram para quem assina as duas caixas um outro produto. E no meu caso, recebi então na caixa azul o calendário, mas quando eu abri a caixa laranja, encontrei este livro aqui, ó, Longe das Aldeias, escrito por Robson Frizeiro, um autor nacional. E é bacana realmente, né? Tá bem exposto aqui, que é agradável receber produtos diferenciados quando normalmente você receberia dobrado. Bom, agora que eu mostrei para vocês todos os itens que vieram na caixa no ano de 2021, chegou a hora de eu apontar os 3 melhores e também os 3 piores. Claro que eu vou começar pelos produtos que eu menos gostei, depois a gente termina em alto estilo com os que eu mais curti de ter recebido. Enfim, claro, 2 dos produtos que eu vou dizer aqui, que são os mimos que eu menos gostei do ano passado, você já sabe, né? Tão careca de saber, porque já acompanham aqui há 5 anos essas minhas resenhas, né? Resenhas não, apontamentos de melhores e piores referente às caixas. E sempre, né? É a mesmíssima coisa praticamente. Enfim, né? Em terceiro lugar aqui, não é aqueles. Não, é outro produto aqui. Aliás, antes de mostrar, deixa eu falar que no apontamento aqui de melhores e piores, realmente para esse ano passado, todos os produtos, não tem nenhum que eu achei, nossa, que coisa mal feita, mal bolada. Não, não é o caso dessa vez. Está tudo, aliás, muito parelho, né? Não tem nenhum que se destaque para cima ou para baixo, né? Mas é uma questão, então, de puro gosto pessoal, para tentar achar uma certa diferenciação e apontar os melhores e piores. Enfim, no terceiro lugar dos mais sem graças que eu recebi lá no passado, com certeza foi o jogo americano, essas 2 toalhinhas. E basicamente eu não curti por causa da cor. Se fossem uma cor diferenciada, aliás, essa cor acho que ela não está presente lá na capa do livro, né? Se fosse uma daquelas cores que estavam por lá, eu acho que eu curtiria mais. Esse tom, o que é isso aqui? É um azul turquesa? Como é que chama essa cor aqui? Ciano? Não sei. Mas a estampa é legal, mas eu não curti. Realmente eu não curti. Se fosse outra cor, eu até poderia apontar como uma boa. E também acho que aqui a borda colocada aqui, que é um overlock, né, que foi utilizado, eu acho que deixou o produto muito simplesinho, né? Sem muito rebuscamento, sei lá, não curti. Achei fraquinho. A ideia em si do jogo americano, bacana, ok. Mas a cor escolhida e o acabamento, acho que não me pegaram, não me deixaram com a sensação de, tipo, recebi um bom produto interessante. Enfim, terceira colocação dos piores lá do ano passado. Mas, em segundo lugar, aí já entra naqueles que eu malhei bastante e vocês vão talvez errar o primeiro e o segundo. Mas enfim, em segundo lugar, do que eu menos curti, que eu recebi nas caixas do ano passado, foi, claro, o Planner. Pois é, um Planner que só se salva, digamos assim, porque já que eu não curto mesmo, né, nunca utilizei nos 5 anos que assino a caixa, eu só curto um pouquinho, pelo menos, porque ele é temático, ele oferece alguma informação a respeito de algumas autoras, pequeno comentário, né, sobre o que elas escreveram, no que ficaram famosas e por aí vai, né? Um pouquinho da arte também que tem por aqui, que também sempre é atraente, né? O que salva também esse tipo de mimo oferecido para nós. De qualquer forma, é uma coisa que eu só não curto porque realmente eu não gosto de planner, calendário ou então agendas. E não tem muito o que explicar para vocês, né? É simplesmente uma coisa de gosto completamente pessoal. Agora, em primeiro lugar, sim, é o outro produto que você já sabe, né? É o calendário, que tem muito menos do que o planner, que tem mais informação, tem mais conteúdo informativo. Já o calendário é uma coisita mais simples, né? Basicamente só uma pequena frase para acompanhar aqui uma certa temática que foi dado aqui ao calendário da vez. Uma coisita bem tosquinha, para falar a verdade. Já teve anos que o produto em si do calendário, mesmo esse de colocar em pé, era um pouco mais elaborado, está mais simples ainda. Acho que economizaram um pouco no din-din. Então, realmente, não curti, mas é bonitinho, né? As ilustrações são ok, são alegres, mas eu não uso, esse é o problema, né? E olha que eu sempre digo, né? Prefiro os mimos que são colecionáveis, não os usáveis, porque eles se gastam, né? Mas poderia ficar pendurado na parede também como uma boa ilustração? No caso aqui, nem esse aqui desse ano não dá. Em anos anteriores, as ilustrações eram mais vistosas, realmente dava para colocar um certo de um quadro. Enfim, não curti. Esse foi o pior mimo, com certeza, lá do ano passado.
Ok, chegamos então aos melhores, na minha opinião, a respeito dos mimos lá da Tag Inéditos de 2021. De novo, fazendo um apanhado geral dos 12 itens que recebemos, nenhum se destaca assim completamente, uma coisa que você fala, caramba, que coisa sensacional. E eu já apontei em outros anos alguns mimos recebidos que eram muito bons, muito criativos. Depois talvez tenha caído numa certa mesmice, mas ok, né? Principalmente quando não está relacionado à história da vez. Aliás, os 3 que eu coloquei aqui em destaque, eles não estão basicamente conectados, talvez só um, o primeiro que eu vou mostrar para vocês. O resto é mais da literatura em geral. Enfim, a terceira colocação dos melhores que eu recebi lá de 2021, com certeza foi o par aqui de cartas de baralho. Pois é, um joguinho, algo bastante divertido. No caso aqui, confesso para vocês que as ilustrações desse ano não são lá interessantes. No ano passado, acho que foi 2020, né? No ano passado, no ano retrasado, recebemos também um jogo de baralho onde tínhamos figuras aqui representando grandes autores, tanto nacionais quanto internacionais. Aliás, um baralho era de autores nacionais e o outro, se não me engano, era de autores internacionais. Era muito mais vistoso as imagens que tínhamos por aqui porque ia se modificando, né? Claro, era referente aos naipes, né? Acho que não era todas as cartas. Mas esse jogo aqui, embora tenham essas imagens que realmente é muito fraquinha, vamos combinar? Pelo menos é um joguinho divertido, você vai construindo palavras através das letras que você vai recebendo a cada rodada. Eu acho que é divertido, nunca joguei com ninguém, mas acredito que sim, dá para se divertir um pouco, umas boas horinhas com esta brincadeira. Portanto, fica assim em terceiro lugar do que eu mais curti lá no ano passado. Agora, em segundo lugar, já entramos no quesito das coisas colecionáveis, porque foi o copo. Pois é, o copo aqui do Machado de Assis, referente ao seu conto O Barista. E por que eu curti? Porque é o item que eu digo que é colecionável e pode virar um bibelô na estante. Porque depois, se você se gostou, né, do que você recebeu, esse copo, você pode ir atrás, né, dos 3 outros. Eu sempre digo que eu vou atrás e vou comprar os outros itens para completar a coleção, acabo nunca indo fazer a compra na lojinha e depois acaba e não tem mais chance realmente de fazer o kit completo. Mas de qualquer forma é bacana, gostei, um item colecionável que fica bonitinho sim na estante de alguma forma e é bacana. É assim que eu gosto dos mimos, que se tornem mais um bibelô do que um produto que vai ser descartado na lata do lixo. Agora, na primeira colocação, temos também outro produto colecionável, aí sim, esse gostei bastante, que foi, claro, a Eco Bag, né? Com o Edgar Allan Poe. Tá aparecendo na imagem? Tá. Pois é, essa ilustração tá sensacional. Eu tive sorte de receber uma bem bonita. As outras, eu não me recordo de quem eram os autores, mas também eram interessantes, claro, em cores diferenciadas, né? Edgar Allan Poe valorizaram aqui o roxo, mas teve, acho que, vermelho, laranja, uma coisa assim. Não me recordo se eram 4 outras eco bags, mas acho que sim. Também para você terminar a coleção comprando as outras na lojinha. Mas, claro, também eu não fui comprar e ficou por isso mesmo apenas esta eco bag, mas muito bonita e com certeza essa vale a pena sim colocar com uma moldura em volta e colocar na parede. Com certeza. Bom, é isso, né? Terminamos então aqui de eu colocar as minhas opiniões a respeito do que eu curti e do que eu não curti. Agora chegou a hora de vocês. Quero saber exatamente, já que eu mostrei todos os produtos, né, e vocês relembraram, né? Caso não tinham visto os vídeos anteriores de todas as aberturas de todas as caixas. Bom, quero saber de vocês. Desses produtos, desses 12 mimos, quais que vocês curtiram? Quais que vocês acharam, mais ou menos. Podem dizer, não, eu gosto de agenda, eu gosto de planner, gosto mais ainda de calendário. Não fico ofendido, não. A questão aqui é gosto pessoal. Algum gosta, outro não gosta e não tem problema. Não vamos começar uma terceira guerra. Quer dizer, podemos começar uma quarta, porque a terceira está quase aí, né? Mas enfim, o que vale? Coloquem aqui nas suas opiniões no comentário do vídeo para eu ter certeza que vocês viram o vídeo até o fim. Bom, e vamos combinar, domingo que vem temos as melhores e piores capas da Tag Inéditos, a caixinha laranja. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros melhores e piores que já aconteceram aqui ao longo desses 5 anos do Imantado de Livros. E tchau!